E ainda dentro, né, desse tema, Micheline, eu queria tentar extrair, né, dessa sua bagagem, essa sua experiência, que você falou que para você não foi um processo tão natural assim, não foi assim tão intencional. Eu vou ler um livro de empreendedorismo, eu vou fazer um curso. Aconteceu de uma maneira um pouco mais... A vida foi acontecendo e te levou à aquisição da empresa, né? Mas pegando essa bagagem sua, por mais que você não teve essa, assim, uma metodologia, uma estrutura formal para se tornar empreendedora, quais aprendizados práticos, né? Porque a gente tem muito esse público, a Catalyse, a gente quer falar muito para esse público, para as pessoas que sonham empreender e para aquelas pessoas também que estão ali no começo, no comecinho do negócio, meio perdido, não sabe por onde começar, o que fazer. E a gente defende muito a educação empreendedora. Sim. De maneira prática, o que você poderia dar de ensinamento para essas pessoas? De algumas coisas, assim, 2, 3 coisas práticas que você acha que a pessoa podia fazer já depois que vê o episódio ou já no dia seguinte. Eu queria ouvir você, o que você acha que as pessoas poderiam fazer, queria ouvir um pouquinho a Meire e queria também dar um pouquinho da minha visão para ajudar esses empreendedores, com alguma coisa bem prática, bem concreta, por onde eles poderiam começar. Ô, Tiago, acho que primeira coisa, investir em autoconhecimento. Não tem como você aprender a gerir uma empresa, gerir uma equipe, se você não se conhece, se você não sabe o porquê que você age daquela forma, né? Quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes e como você vai trabalhar. Então, como que a gente investe em autoconhecimento? Nossa, aí tem, assim, uma lista de opções, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muito acesso a cursos, treinamentos, né? Sim. Terapias de mais diferentes formas possíveis, né? E aí tem que ver o que combina com a pessoa. Eu, particularmente, né? Invisto em formas mais diferentes possíveis, né? Então, por exemplo, até constelação familiar. Foi algo que fui, sim, fiz e muito bacana. Ah, mas isso vai ser para o empreendedorismo também? Tudo que você afeta o seu pessoal, o seu autoconhecimento, vai refletir na forma com que você empreende. Porque né? são dois fatores aí, né? Tem um ambiente interno, que é o que você está falando, e o ambiente externo, né? Então é uma junção, um equilíbrio ali, né? Para você se tornar empreendedor. Então você tem que saber lidar com o seu ambiente interno, mas também com o externo, isso, né? Mas, isso. Então esse é o primeiro. Tá. Segundo, eu acho que é investir em estudo, né? E aí, quando eu digo estudo, não precisa ser necessariamente uma faculdade, né? Pode ser um treinamento. Hoje a gente tem MBE, né? Que não é o MBA, né? Mas o MBE de Entrepreneurship, de empreendedorismo, né? Então, em São Paulo tem, né? Inclusive, tem um aluno meu fazendo de Pará de Minas e assim... Só cara top fazendo esse tipo de curso, né? Específico em empreendedorismo? De empreendedorismo, né? Então, assim, tem vários cursos hoje. Depende do tanto que você quer investir financeiramente, de tempo, né? Mas hoje tem muita coisa de estudo. Então, tem que continuar, tá sempre estudando. Ah, então fiz 2 cursos, agora eu tô pronto, agora eu não preciso estudar mais? Não, você tem que estar sempre estudando, né? Então, acho que estudar... Treinamento é o outro ponto, assim, importantíssimo, né? E aí, o terceiro, depois que você já se tornou um empreendedor e que você já tem ali uma equipe, e quando eu falo equipe, gente, né? Então, hoje eu tenho aí, né, 30 pessoas igual a Meire, por exemplo. Não, às vezes você tem 2. É a sua equipe, independente do número. E que às vezes nem precisa ser CLT, né? Exatamente. Você pode ter um freelancer, então às vezes você tá aí sem saber como que você pode ter uma equipe de vendas, chama alguém para fazer uma parceria com você, com um freelancer. Isso. Então, assim, parcerias ganha-ganha são, assim, excelentes estratégias para o negócio, permuta, né? Então, assim, é fazer com que a equipe sinta-se parte daquele negócio ali de verdade. É compartilhar com a sua equipe a filosofia do seu empreendimento, o que você quer, qual que é a missão, e fazer com que eles... o vestir a camisa, né, que é tanto falado, mas fazer com que eles se envolvam e se engajam. Então, essas seriam as minhas 3 dicas. Então, fica aí a dica para você, ó. Investir em autoconhecimento, né, conhecimento interno mesmo, buscar se conhecer, suas fortalezas, seus pontos fracos, né, aquilo que você vê de dificuldade para você desenvolver em termos de mentalidade, busque se lapidar nesse sentido. Ponto 1.
Ponto 2, investir em estudo, em treinamento, em educação mesmo empreendedora, né? Inclusive, né, nós também temos o método MVP e o método Venda Mais, e eu também dou mentoria em educação empreendedora. Então, se você precisar também, pode nos chamar, pode nos procurar, né? Vai lá no nosso Instagram, você consegue ali o nosso WhatsApp, para a gente poder ajudar você também nesse processo de desenvolver a sua mentalidade empreendedora com ferramentas práticas e com amadurecimento da mentalidade, né? Inclusive, Albert Einstein diz, né, que uma mente que se expande para novas ideias jamais volta ao seu estado original. Então, esse ponto 2 que você falou, concordo plenamente, viu, Micheline? E o ponto 3, buscar pessoas, né? Bacana que a gente falou disso no episódio anterior, que é o know-how, né? A gente tem um know-how, que agora, nosso Deus, eu corri o risco aqui que eu tô de frente a uma professora de inglês, eu já acho que eu falei errado. Como é que fala? Know-how. Know-how é o como fazer. Isso, e o know-who, falou certinho. Meu Deus do céu, aleluia. E aí, é o que você tá falando, o know-who, que é o buscar pessoas, e não necessariamente, para você que está começando, precisa ser contratada a pessoa como CLT. Busca uma parceria, busca um ganha-ganha, né? A gente fez isso com a Catalise, com o Gustavo lá, né, das Semeadoras lá em Pará de Minas, nosso processo iniciou por aí. Então, por exemplo, foi uma conexão que eu fiz com o Gustavo, até mandar um abraço pro Gustavo das Semeadoras, inclusive ele nos ajudou, né, a intermediar com você, Micheline. O Gustavo também tem um projeto maravilhoso que é a marca Semeadores, né, que tem o foco de ajudar pessoas com síndrome de Down. Você precisa conhecer, entre no Instagram do Gustavo aí. E o Gustavo, ele foi essa conexão logo quando a gente criou a marca, né, amor? Porque a gente descobriu um fornecedor top aqui em Belo Horizonte, inclusive, por essa conexão, que o Gustavo conhecia outra pessoa, né, e a gente fez essa conexão, até começou ali a loja junto, e foi assim que o primeiro produto da Catalise surgiu. Então, olha para você ver como que é real isso que a Micheline está falando, gente. Invista em autoconhecimento, base interna. Depois invista em estudo, treinamento, capacitação. E aí vai buscar pessoas que possam te ajudar, seja com uma permuta, com um freelancer, com um ganha-ganha, com uma sociedade, e assim você já tem uma base para você começar ali um projeto inicial seu. E é interessante que isso vale para a pessoa que já tem um negócio, né, Micheline? Sim, com certeza. É perfeitamente aplicável, então é totalmente aplicável para você que já tem uma pequena empresa. E eu dou mentoria dentro de empresa, dou treinamento, né? E a gente vê, Micheline, que às vezes o dono da empresa está precisando mais que o colaborador. É uma verdade, gente. A gente entra em algumas empresas e a gente vê muitas vezes a limitação. O problema da empresa, a gente é chamado para ajudar a resolver um problema que é aparentemente com a equipe. Que a equipe não está vendendo, que a equipe não ajuda, que a equipe não é engajada. Quando você vai ver, diagnosticar, o problema está no dono. Aí você tem que saber falar e às vezes não dá nem para falar diretamente. Tem aquela frase, né, que a sua equipe, né, a equipe é o reflexo, né, do líder, né? Exatamente. É o reflexo do líder, né, a equipe. Então, começa por aí. Então, isso é muito interessante que você está falando, é totalmente aplicável. Concordo 100% com você.